Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Mais um domingo de futebol americano que se vai, Sunday Night Football acabou, Chiefs venceu os Lions 30-17. Vamos falar sobre esse jogo e alguns outros de destaque nesse domingo. Desses destaques, só um é o mais negativo de todos, que é o primeiro jogo desse domingo. Mas antes de falarmos desses jogos, antes de falarmos do domingo de NFL, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, porque vocês estão se inscrevendo, o canal está crescendo, 371 inscritos. Vamos ajudar o canal aí com essa força. Se inscreva, ative o sininho das notificações. Aproveita, comente, compartilhe e deixe a sua opinião sobre o que você achou desse domingo de NFL e sobre os jogos que eu vou comentar aqui. Se vocês já fizeram tudo isso ou farão tudo isso, vamos embora então, solta a vinheta. Bem, como eu falei, primeiro destaque do dia ou da noite, ou desta segunda-feira, como você preferir, Broncos 18, Jets 11. E olha que nem quando o adversário quer perder, o Jets consegue vencer, hein? Tá doido, 0-6. E o time que eu achei que estaria na situação dos Jets, que é os Saints, vem pelo menos dando trabalho para os seus adversários na hora de entregar a vitória para o adversário. Já tem uma vitória pelo menos e vem jogando difícil, vem jogando duro contra os seus rivais. Os Jets, por mais que algumas vezes tente engrossar o caldo, não vai de jeito nenhum. Esse foi um jogo que eu acertei o palpite, né? Mas foi um jogo horroroso, muito, muito horroroso. E mesmo gostando muito de jogos de defesas, que jogaram bem, diga-se de passagem, não dá para dizer o contrário. Foi ruim, muito, mas muito ruim mesmo o jogo, tá? Só que diferente das defesas, os ataques não queriam, acho que pareciam não querer estar ali em Londres, né? E talvez não quisessem mesmo, de fato, vai saber, né? Ó, Bo Nix foi o quarterback com os melhores números, sendo 19 passes completados de 30, 179 jardas e um touchdown. Mas apenas 49 jardas passadas no segundo tempo, que foi pífio, ou seja, de todas as 179 jardas, só 49 foram no segundo tempo todinho. Preocupante isso. Justin Fields, bust total, mas aquele bust com letras garrafais para cego enxergar do outro lado da rua, tá? É muito bust. 9 passes completos de 17, 45 jardas, 9 sacks para perda de 55 jardas, ou seja, ele ficou com menos 10 jardas passadas, jardas negativas para o Fields. E como disse o narrador na transmissão, né, eu gosto de falar também nas transmissões, é um grande Pentium 2 tentando rodar um sistema atual de 2025. Não vai lento demais nas leituras, quando ele faz leituras, tá? Fraco. O jogo corrido, então, quase nulo dos dois lados, com alguns números falsos e ineficazes, né? Porque foram 78 jardas para o Broncos e 92 para o Jets. Mas sabe aquelas jardas que eles conseguem no final, tentando ganhar alguma coisa e não conseguem? Basicamente isso, porque na Red Zone foram nulos. Esse jogo entra fácil para um dos piores da temporada. Cardinals 27, Colts 31, quase se complicaram, os Colts quase se complicaram, mas venceram sua quinta partida, hein? Esse é um palpite que eu acertei, tá? Então os Colts quase se complicaram, mas o jogo terrestre fez toda a diferença no final das contas. Foram 150 jardas para os Colts e 2 touchdowns com Taylor, né, o Jonathan Taylor, e outro com Indiana Jones, ou Daniel Indiana Jones, contra 88 jardas dos Cardinals. E apenas um touchdown com Bun Knight. Esse foi o TD, na verdade, que deu a vitória para os Colts, né? Um touchdown a mais. E Daniel Jones não jogou mal, muito pelo contrário, jogou bem, 22 passes completados de 30, 212 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação, mas aí interceptação por interceptação, o Cardinals teve assim a mesma coisa, tá? Os touchdowns foram anotados aí por Tyler Warren e Josh Downs, e do outro lado nós não tivemos Kyler Murray jogando porque ele foi afastado por uma contusão no pé, e coube a Jacob Brissett o desafio de conduzir o time do Arizona e na boa. Em um jogo, tá? Nesse jogo, ele foi melhor que o titular, né? Ele foi melhor que o Kyler Murray nos últimos, vamos dizer, 4 jogos, pode-se dizer assim. Foram 27 passes completados de 44, há muitos erros, sim, mas ele teve que passar muito mais a bola, porque o time não conseguiu correr com ela.
320 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Os touchdowns foram anotados por Trey McBride e Greg Dortch. E o Arizona quase surpreendeu os Colts, mas a franquia de Indianápolis soube vencer a partida e agora estão 5-1, o que é incrível porque todo mundo imaginava que com o Anthony Richardson talvez fosse pior, mas ninguém imaginava que com o Daniel Jones fosse ser o que está acontecendo, o que está sendo o time do Indianapolis Colts. Deixa aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião. Chargers 29, Dolphins 27, 1-5 e a vida se complica cada vez mais em Miami. Eu não sei mais quanto tempo o McDaniel vai ficar no cargo. Mike McDaniel está perigando cada dia mais. Será que ele chega até trade deadline como técnico dos Dolphins? Tua Tagovailoa mais uma vez se complicou sozinho. Mesmo tendo números relativamente bons para o jogo, né, foram 21 passes de 32, 205 jardas, um touchdown, mais 3 interceptações. O Tua Tagovailoa, quando começa a jogar bem, ele dá um jeito de estragar o jogo dele e aí azeda o time inteiro. E mesmo com um bom jogo corrido, aí marcando 137 jardas, 128 só com Devon Achane e 2 touchdowns do running back, não conseguiram vencer a partida por conta dos turnovers. Além do mais, não souberam tomar proveito da deficiência da OL dos Chargers, né, por conta de algumas ausências importantes. Não souberam pressionar, não souberam aproveitar e pressionar Justin Herbert. E o Chargers, né, tiveram Justin Herbert aí com poucos erros e sem turnovers, o que é mais importante. Aí foram 29 passes completados de 38, 264 jardas, 2 touchdowns. E mesmo não contando com touchdowns terrestres, né, teve aí 140 jardas corridas, 124 só com Kimani Vidal. Os Chargers ainda continuam liderando a divisão da AFC com 4-2, assim como o próprio Broncos, que está 4-2 também, mas no confronto direto ali, nós temos o Chargers na frente do time de Denver. Então, mais um jogo que mantém a divisão bagunçada ainda, porque querendo ou não, os Chiefs venceram hoje, estão 3-3, o que pode complicar a partir das próximas semanas? Pode, vamos ver o que vai acontecer, porque ainda consta problemas de lesões nos Chargers e que vão fazer muita falta durante a temporada. Cowboys 27, 30 Panthers, surpreendente em partes, tá? Porque a lei do Lays entrou mais uma vez em ação e esse foi um palpite que eu errei. Errei, mas que errei assim, não sei se aliviado porque é rival ou porque me surpreende como o Bryce Young jogou bem. Mas vamos começar pelos Cowboys, tá? Em mais um jogo bom do Dak Prescott, tá? Foi um jogo muito bom dele, 25 de 34, 261 jardas e 3 touchdowns, nenhum turnover nas mãos do Dak Prescott. Mais uma vez a defesa não deu conta do recado, porque o jogo terrestre foi basicamente anulado e não conseguiu ser aquele auxílio que o Dak Prescott precisava para o jogo aéreo. Apenas 31 jardas anotadas por terra pelo time do Cowboys. George Pickens foi o destaque aéreo aí do time de Dallas, com 168 jardas recebidas em 9 recepções. Tá suprindo muito bem a falta do CeeDee Lamb. Imagina que o CeeDee Lamb estiver de volta, que na verdade dá para dividir os passes entre os dois. Eu acho que vai ficar um pouco mais complicado jogar contra os Cowboys. Em partes, porque a defesa consegue dificultar ainda mais a vida do time quando é para ganhar um jogo. Mas os Panthers estão perfeitos jogando em casa, estão 3-0 dentro de casa e Bryce Young teve até um jogo de gente grande, né? Será que você me entende? 17 passes completos de 25 tentados, 199 jardas, 3 touchdowns e uma interceptação que no final das contas poderia ter feito a diferença para os Cowboys que não aproveitaram a chance, sorte dos Panthers, e um jogo que teve aí a lei que nunca falha, a lei do ex, porque Rico Dowdle teve 183 jardas corridas, 56 jardas recebidas e um touchdown. Ele somou 239 jardas contra seu ex-time e mais de 200 jardas novamente em 2 jogos seguidos.
Será que o Rick O'Donnell estava sendo subutilizado em Dallas? Será que ele era tão ruim assim? Bem, eu não vou colocar minha mão no fogo por enquanto, porque até a semana retrasada, ele e nada era quase a mesma coisa. Tá certo que agora tá sem o Chuba Hubbard por um tempo, pelo menos, eu não lembro se é por toda a temporada. Mas será que com maior participação o Rick O'Donnell vai de fato mostrar quem ele é de verdade? Além do touchdown anotado pelo Rick O'Donnell, também tivemos 2 touchdowns anotados por Tetairoa Macmillan, que não teve assim grandes números em jardas, mas foi eficiente dentro da red zone. E a esperança para o Bryce Young? Eu não consigo confiar 100% no papel de Bryce Young dentro do Panthers ainda, mas eu creio que pelo menos esse ano, nesse início de ano, ele está jogando um pouco mais do que mostrou na primeira metade do ano passado, talvez dando um pouquinho mais de alegria para os seus torcedores. Se você é fã dos Panthers, diga aqui nos comentários o que você está achando do Bryce Young. O time que me dá dor de cabeça, mas que eu gosto de torcer para eles. Só que tem jogos que não... é para testar o coração, né, o cardíaco, é para testar diabetes, porque a diabetes sobe e desce por conta do nervoso, né? Mas vamos lá. 49ers 19, 30 Buccaneers, num jogo onde os Piratas superaram os Mineiros, e mais um jogo que eu acertei o palpite. Baker Mayfield tá jogando muito, hein? Tá jogando muito futebol americano, tá jogando futebol americano, sim, muito legal de se assistir. Tá certo, menos contra o 49ers, mas tá jogando muito, rapaz, e ele sim está na corrida para MVP. Sim, eu sei, é exagero falar agora de MVP, mas eu não estou falando que ele vai ganhar, eu estou falando que ele está na corrida. Ainda tem muita temporada regular para contar, para saber se ele vai de fato ou não concorrer a esse prêmio individual. E vamos lá, foi um baita jogo do quarterback de Tampa, né? Que mesmo após a perda de Emeka Egbuka, seu principal wide receiver no momento, né? Já que Mike Evans também está fora, ele ainda continua ativando muito bem seus recebedores e distribuindo muito bem os seus passes. Foram 17 passes completados de 23, 256 jardas e 2 touchdowns sem turnovers. Com um jogo terrestre que assim, não foi muito expressivo em números, mas foi muito mais efetivo, né? Teve 104 jardas, 2 touchdowns, um com Rashad White e o outro com Sean Tucker. A defesa foi outro diferencial, como vencendo sob o comando do head coach Todd Bowles, com 76 tackles, 6 sacks, 5 tackles for loss e 10 QB hits. E mesmo com o field goal perdido por McLaughlin, eles conseguiram não perder para os 49ers e não se perder em meio ao caos disso tudo. Foi um jogo terrível do 49ers? Terrível não. Mas faltou assertividade, faltou ali, presença dentro da red zone. O Ed Pinheiro foi perfeito, 4 field goals e 1 extra point convertidos. Mas o ataque terrestre, mais uma vez, foi pífio, foi ridículo. E não é ridículo no sentido do Everaldo Marques, tá? Foram apenas 67 jardas, mesmo com o primeiro touchdown terrestre anotado pelos 49ers com o CMC. Mac Jones teve 27 passes completados de 39, 347 jardas. Números impressionantes, porém, mais uma vez maculado, só que dessa vez por 2 interceptações e 3 fumbles. E mesmo assim, eu não creio que Kyle Shanahan e John Lynch vão olhar com carinho para uma possível reconstrução da OL do 49ers. Se já não olharam em épocas recentes, como o ano passado, que mostrou muita fragilidade, não é agora que está com campanha positiva, pelo menos por enquanto, que eles vão olhar. O que é triste. É triste, porque a gente precisa muito renovar essa linha ofensiva com peças boas, não com peças que eles acham que vai render na 5ª escolha, na 6ª ou na 7ª escolha, lá no draft. Não. Tem que ser jogador de linha, de ponta de linha, que vai ser escolhido no primeiro dia de draft.
no máximo no segundo dia. E isso eles não fazem. Eu acho que eles pensam que eles são rei da cocada preta, escolhem qualquer coisa e qualquer coisa vai dar certo sempre. E não é assim que funciona. Mas, fazer o quê? Nós torcedores temos que ter paciência. E para finalizar, como eu falei, Detroit Lions 17, Chiefs 30. E foi um jogo muito interessante. Tava parecendo que ia ser uma trocação gigantesca, tipo aquele Rams contra Chiefs lá que foi 50 e tantos a 50 e não sei quantos, que o Jared Goff derrotou o Kansas City Chiefs de Mahomes naquele período, naquele ano, mas dessa vez Jared Goff não conseguiu ser o suficiente, não jogou ruim de todo, não foi mal, a defesa que não conseguiu prever tudo o que Patrick Mahomes e companhia limitada faria, diferente do que aconteceu 3 anos atrás, quando eles venceram no primeiro jogo da temporada o time do Patrick Mahomes, dando aquela carimbada na faixa de campeão do então campeão Kansas City Chiefs. Mas nesse jogo nós tivemos aí um Jared Goff que foi bem regular, diga-se de passagem, 23 passes completados e 29, 203 jardas e 2 touchdowns lançados. Só que um jogo corrido que não foi grande coisa, foi muito bem. No início parecia que ia deslanchar. Depois o Kansas City Chiefs se ajeitou e começou a travar o jogo corrido e dificultar o jogo aéreo, porque, por exemplo, jogadores como o Amon-Ra St. Brown e o próprio David Montgomery não conseguiram produzir tanto. David Montgomery produziu ainda mais com o jogo aéreo do que com o jogo terrestre. Foram só 24 jardas corridas em 4 tentativas e mais 37 jardas recebidas em 2 passes recebidos. Amon-Ra St. Brown em 9 recepções, só 45 jardas. Teve um touchdown do Sam Laporta, um touchdown do Jameson Williams. O Jameson Williams que começou a milhão e terminou apenas com 66 jardas. Então sim, a defesa dos Chiefs parece que voltou à velha forma. O próprio Chris Jones parece que deu uma recuperada naquela imagem que ele teve manchada no jogo passado, quando ele ficou só vendo o Trevor Lawrence correr para o touchdown. E Patrick Mahomes está de volta não, ele já estava de volta há muito tempo. O jogo corrido que não entrava, não tem entrado muito bem, mas dessa vez mais bem distribuído, conseguiu aí atrapalhar um pouco mais a vida da defesa do time de Detroit. O Patrick Mahomes teve 22 passes completados de 30, 257 jardas, 3 touchdowns lançados, mais um touchdown corrido por ele, em 32 jardas corridas em 10 tentativas. Só que dessa vez, Isaiah Pacheco teve mais predominância no jogo terrestre, com 51 jardas corridas em 12 toques na bola, totalizando aí um jogo total por terra de 112 jardas por parte do time do Kansas City Chiefs, dando um equilíbrio um pouco maior com o jogo aéreo. Travis Kelce voltou a aparecer, não marcou touchdown, mas teve 78 jardas em 6 recepções. Juju Smith-Schuster, 57 jardas em 3 recepções. Hollywood Brown, 2 touchdowns marcados em 45 jardas e 4 recepções, mais um touchdown marcado por Xavier Worth, com 20 jardas recebidas em 2 passes recebidos. Foi um jogo interessantíssimo, mas as defesas foram até equilibradas, só que a pressão chegou muito mais fácil no Jared Goff do que no Patrick Mahomes. 67 tackles totais dos Lions contra 63 dos Chiefs. Foram 3 sacks. Aliás, na verdade, realmente, eu inverti os números. Os Lions tiveram 3 sacks em cima do Patrick Mahomes, mas apenas 3 QB hits, muito mais contados nesses 3 sacks. Enquanto do outro lado nós tivemos 1 sack em cima do Jared Goff e 4 QB hits, e o que atrapalhou um pouco ele em algumas jogadas e o que fez eles perderem um pouco mais de tempo e perderem um pouco mais de jardas com o passar do jogo. O Butker, Harrison Butker, errou 1 extra point, mas acertou o field goal e os outros 3 que eles tiveram, acabou não comprometendo a pontuação. E o Jake Bates não foi muito utilizado, porque em momentos que poderiam chutar, eles tentaram a quarta descida e dessa vez o time não foi tão bem em quartas descidas quanto em outros jogos. É para tirar os cabelos, é para se desesperar com o Detroit Lions? Não. 4-2, eles ainda estão aí
lutando pela dominância da NFC Norte. O Kansas City Chiefs está 3-3, 2-1 em casa e está lutando e vai lutar sim por vaga na pós-temporada. Não sei se vamos ter 3 times representando esse lado oeste da AFC no final das contas, porque eu não estou vendo o Broncos com um futebol americano tão vistoso quanto estava no ano passado. Porém, todavia, entretanto, ainda estamos na semana 6. Tem chão ainda para percorrer. Quem vai vencer a AFC Oeste? Não faço a mínima ideia. Mas que os Chiefs estão voltando. Aí fica aquela pergunta. Mas estavam falando que a dinastia tinha acabado. Eu estava suspeitando da possibilidade dela acabar. Porém, todavia, entretanto, enquanto você tem Patrick Mahomes jogando muito futebol americano, mesmo quando o time estava perdendo, o sinal ainda está em alerta e eles podem estar muito vivos. Agora que Xavier Worth voltou, que o Travis Kelce está pegando passes que estava deixando cair antes, e que o jogo corrido, mesmo não sendo aquele primor, está começando a encaixar uma coisa ali, outra aqui, talvez nós vejamos um Patrick Mahomes e companhia limitada um pouco diferentes, e se a defesa continuar jogando como jogou hoje, vai continuar dificultando a vida de muito ataque adversário. Se você gostou desse jogo, se você gostou dessa semana, se o seu time não foi citado aqui como destaque, se algum outro jogo, mesmo que não seja o seu time, você acha que deveria estar aqui, diga nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E esse foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para a nossa touchdown. Até a próxima, valeu!